Um milionário caminha pelos corredores de um supermercado de luxo quando é abordado por uma menina de 6 anos carregando 2 bebês recém-nascidos nos braços. Com a voz trêmula, ela sussurra: "Tio, você pode comprar leite para os meus irmãozinhos? Prometo pagar quando eu crescer." Quando ele pergunta onde está a mãe dela, a resposta o deixa devastado, fazendo ele tomar uma decisão difícil. O som metálico dos carrinhos de compras ecoava pelo supermercado de luxo, enquanto Roberto Mendes caminhava pelos corredores com sua postura impecável. O terno italiano perfeitamente alinhado e os sapatos de couro reluzindo sob as luzes fluorescentes. Aos 45 anos, ele havia conquistado tudo o que o dinheiro podia comprar, mas sua expressão permanecia fria, calculista, como se estivesse avaliando uma planilha financeira, mesmo ao escolher uma garrafa de vinho. Sábado à tarde era seu único momento de pausa na rotina obsessiva que mantinha há décadas. Mesmo assim, não conseguia desligar completamente. Mentalmente, revisava relatórios, planejava estratégias, calculava lucros. Sua vida era uma sucessão de números, metas e conquistas que nunca pareciam suficientes para preencher o vazio que crescia silenciosamente em seu peito. Na seção de vinhos importados, Roberto examinava meticulosamente os rótulos quando um movimento sutil chamou sua atenção. Uma figura pequena se aproximava timidamente, carregando algo nos braços. Quando ergueu os olhos, seu coração literalmente parou por um instante. Uma menina de aproximadamente 6 anos caminhava em sua direção, segurando 2 bebês recém-nascidos contra o peito. Seus cabelos castanhos estavam desalinhados. A roupinha simples estava limpa, mas visivelmente remendada. E seus olhos grandes e escuros brilhavam com uma mistura de determinação e vulnerabilidade que o atingiu como um raio. Os bebês choravam baixinho, um murmúrio frágil que se misturava com o ruído ambiente do supermercado. Roberto percebeu que outras pessoas passavam pela menina sem nem notá-la, absortas em suas próprias preocupações mundanas. Ele mesmo quase havia feito o mesmo até que ela parou diretamente na sua frente. "Tio", ela sussurrou com uma voz trêmula, mas corajosa. "Você pode comprar leite para os meus irmãozinhos? Prometo pagar quando eu crescer." As palavras atingiram Roberto como um soco no estômago. Ele havia enfrentado negociações multimilionárias sem pestanejar. Havia demitido centenas de funcionários com frieza calculada. Havia construído um império empresarial baseado em decisões racionais e implacáveis. Mas naquele momento, diante daquela criança que carregava um peso impossível para sua idade, ele se sentiu completamente desarmado. "Onde está sua mãe?", perguntou com uma suavidade que não usava há anos, abaixando-se para ficar na altura da menina. "Mamãe está em casa muito doente e não consegue dar mamar para eles", respondeu ela, ajeitando os bebês nos braços com uma habilidade que revelava experiência além de seus anos. "Ela chora muito porque não tem leite suficiente e os bebês têm fome." Roberto sentiu algo se movendo dentro dele. Uma emoção que havia enterrado tão profundamente que nem lembrava que existia. Olhou para os bebês, eram gêmeos, provavelmente com poucos meses de vida, e suas bocas pequenas se moviam instintivamente procurando alimento. "Como você chegou até aqui?", perguntou, percebendo que não havia nenhum adulto acompanhando a menina. "Vim andando", ela respondeu com simplicidade devastadora. "Eu limpo carros no estacionamento às vezes e ganho algumas moedas. Mas hoje não ganhei o suficiente para o leite especial que os bebês precisam." A menina abriu a mão pequena, revelando algumas moedas sujas e um bilhete amassado de R$5. Era tudo o que tinha no mundo, e estava disposta a gastá-lo com seus irmãos. Roberto sentiu seu mundo de certezas começar a desmoronar. Ali estava uma criança que demonstrava mais compaixão, responsabilidade e amor do que ele havia mostrado em décadas de existência.
Ela não estava pedindo para si mesma, mas para crianças ainda menores que dependiam dela. "Qual é o seu nome?" perguntou, sua voz saindo mais áspera do que pretendia. "Maria", respondeu ela, sorrindo pela primeira vez. "E você vai me ajudar?" Naquele momento, Roberto soube que sua vida havia sido dividida em duas partes, antes e depois daquele encontro. Algo fundamental havia mudado para sempre. Roberto levantou-se lentamente, sentindo as pernas trêmulas, como se tivesse corrido uma maratona. Sua mente empresarial, sempre tão eficiente em encontrar soluções práticas, agora lutava para processar a situação que se desenrolava à sua frente. Uma criança de 6 anos estava pedindo ajuda para alimentar bebês recém-nascidos. E ele, um homem que controlava milhões, se sentia completamente perdido. "Claro que vou ajudar", disse finalmente, sua voz saindo mais suave do que havia soado em anos. "Mas vamos pegar o leite que eles precisam." Maria sorriu, mas quando Roberto se dirigiu ao carrinho para pegar uma lata de fórmula infantil importada, ela segurou gentilmente sua manga. "Não precisa ser o mais caro, tio", disse ela com uma sabedoria que cortou o coração dele. "Mamãe sempre diz que o importante é que tenha vitaminas para eles crescerem fortes." Roberto parou no meio do corredor, observando como ela conhecia exatamente qual produto procurar. Maria caminhou até uma prateleira mais baixa e apontou para uma marca nacional de fórmula infantil. "Este aqui é bom", explicou ela, "e não custa muito caro. Eu já vi outras mães comprarem para seus bebês." A naturalidade com que ela falava sobre preços e necessidades básicas revelava uma realidade que Roberto nunca havia considerado. Enquanto ele debatia entre vinhos de 300 ou 500 reais, aquela menina calculava centavos para manter seus irmãos vivos. "Você entende muito disso", comentou ele, colocando 3 latas no carrinho. "Preciso entender", respondeu Maria, ajeitando novamente os bebês que começavam a chorar mais alto. "Quando mamãe ficou doente, eu tive que aprender rápido. A vizinha Dona Rosa me ensinou no começo, mas depois ela mudou para longe." Roberto percebeu que estava sendo conduzido por uma criança através do supermercado, mas não se importou. Ela conhecia cada corredor, sabia onde encontrar as ofertas e tinha uma lista mental de tudo o que precisava. "Você vem aqui sozinha sempre?", perguntou, ainda processando a realidade. "Só quando é muito necessário", Maria respondeu. "Normalmente vou no mercadinho perto de casa, mas lá não tenho leite especial para bebês. Tive que andar muito para chegar até aqui." A distância que ela havia percorrido carregando 2 bebês começou a se tornar clara para Roberto. Ele olhou para os pequenos nos braços dela. Estavam quietos agora, como se sentissem que a ajuda estava chegando. "Você tem outros irmãos?", perguntou, tentando entender melhor a situação. "Não, somos só nós 3", disse Maria. "Mamãe sempre diz que somos uma família pequena, mas muito forte." Ela costumava trabalhar limpando casas, mas depois que os bebês nasceram e ela ficou doente, eu tive que ajudar mais. Roberto sentiu um aperto no peito ao imaginar uma mulher doente tentando cuidar de 3 filhos sozinha. Sua própria infância havia sido privilegiada, com babás, escolas particulares e todos os recursos que o dinheiro podia oferecer. Nunca havia considerado que existiam crianças como Maria, forçadas a amadurecer antes do tempo. "E o pai dos bebês?", perguntou cuidadosamente. Maria baixou os olhos por um momento. "Ou que ele foi embora quando soube que mamãe estava grávida de gêmeos. Diz que era responsabilidade demais." A simplicidade brutal da resposta atingiu Roberto como um tapa na cara. Ele havia abandonado relacionamentos por razões muito menores, sempre priorizando sua carreira e seus objetivos pessoais. No caixa, quando Roberto tirou o cartão de crédito, Maria segurou sua mão. "Tio, eu prometo que vou pagar", disse ela com seriedade absoluta. "Quando eu crescer e conseguir um trabalho de verdade, vou te dar todo o dinheiro de volta."
Roberto olhou para aquela menina que carregava 2 bebês e falava sobre honrar compromissos financeiros, e percebeu que estava aprendendo mais sobre caráter em 10 minutos do que havia aprendido em toda a sua vida adulta. "Qual é o seu nome completo?" perguntou Maria enquanto saíam do supermercado. "Roberto Mendes", respondeu ele. "Obrigada, Sr. Roberto", disse ela. "Você salvou meus irmãozinhos hoje." Mas Roberto sabia que quem estava sendo salvo ali era ele mesmo. Roberto não conseguiu se afastar. Mesmo depois de pagar pelas compras e acompanhar Maria até a saída do supermercado, algo o impedia de simplesmente voltar para sua vida de luxo e rotina. Observou a menina reorganizar os bebês nos braços, preparando-se para a longa caminhada de volta para casa. "Maria", disse ele hesitante, "como você vai carregar tudo isso sozinha?" Ela olhou para as sacolas com o leite e outros itens que Roberto havia insistido em comprar. Fraldas, lenços umedecidos, um pequeno cobertor macio que havia chamado sua atenção. "Eu dou um jeito", respondeu ela com a mesma determinação que o havia impressionado desde o primeiro momento. "Sempre dou um jeito." Roberto percebeu que estava diante de uma decisão que poderia mudar tudo. Podia voltar para seu apartamento luxuoso, para seus vinhos caros e sua solidão confortável, ou podia dar um passo além do que era seguro e conhecido. "Deixe-me levar vocês para casa", ofereceu, surpreendendo-se com suas próprias palavras. Maria olhou para ele com uma expressão que misturava gratidão e cautela. "Mamãe sempre diz para não aceitar carona de estranhos", disse ela. "Você está certa", concordou Roberto, admirando a sabedoria da mãe, mesmo sem conhecê-la. Mas você pode ligar para ela e perguntar se está tudo bem?" "Não temos telefone", disse Maria simplesmente. "Mamãe vendeu o celular para comprar remédio." A cada revelação, Roberto sentia seu mundo de certezas desmoronando um pouco mais. Ele possuía 3 celulares, um para negócios, um pessoal e um internacional. E nunca havia imaginado que alguém pudesse ser forçado a vender o único meio de comunicação que tinha. "Então vou caminhar com vocês", decidiu. "Assim você não precisa carregar tudo sozinha." Maria o estudou por um momento e Roberto percebeu que ela estava avaliando se podia confiar nele. Mesmo sendo apenas uma criança, ela havia desenvolvido instintos de sobrevivência que ele jamais precisara desenvolver. "Você parece uma pessoa boa", disse ela finalmente. "E os bebês gostaram de você. Eles param de chorar quando você está perto." Roberto olhou para os gêmeos nos braços de Maria e percebeu que ela estava certa. Eles pareciam mais calmos, seus pequenos punhos não estavam mais cerrados de fome e desconforto. A caminhada revelou uma cidade que Roberto nunca havia visto, apesar de viver ali há décadas. Saindo do bairro nobre onde ficava o supermercado, eles passaram por ruas cada vez mais simples, casas cada vez menores, até chegarem a uma região que ele nem sabia que existia. "Mora muita gente boa aqui", disse Maria, notando como Roberto observava tudo com olhos arregalados. "Dona Carmen me dá pão quando sobra da padaria dela. Seu João às vezes me deixa ajudar na oficina e me dá uns trocados. Todo mundo tenta ajudar todo mundo." Roberto percebeu que estava conhecendo uma forma de comunidade que sua vida privilegiada nunca havia permitido experimentar. Em seu mundo, as pessoas competiam, negociavam, calculavam vantagens. Ali, elas simplesmente se ajudavam. "Você tem muitos amigos na escola?" perguntou. Maria ficou quieta por um momento. "Eu não estou indo à escola agora", disse finalmente. "Mamãe não consegue me levar e buscar porque está muito fraca, e eu preciso cuidar dos bebês." "Mas você sabe ler e escrever?" Roberto perguntou, horrorizado com a possibilidade. "Sei sim", disse Maria com orgulho. "Mamãe me ensinou antes de ficar doente. E eu aprendo outras coisas lendo os jornais que as pessoas jogam fora. Gosto muito de ler." Roberto parou de andar por um momento, atingido pela realidade de que aquela menina brilhante estava sendo privada de educação por circunstâncias completamente fora de seu controle. "Chegamos",
disse Maria, apontando para uma pequena casa de madeira no final de uma rua de terra. Mamãe deve estar preocupada. Roberto olhou para a construção simples, mas notou que estava limpa e organizada. Havia um pequeno jardim na frente, com flores coloridas, e as janelas, embora simples, estavam adornadas com cortinas feitas à mão. Sua mãe vai ficar brava por você ter saído sozinha? Perguntou. Maria sorriu tristemente. Ela não sabe que eu saí. Ela estava dormindo e eu deixei um bilhete dizendo que voltaria logo. O que Roberto descobriria dentro daquela casa mudaria sua perspectiva sobre coragem para sempre. Maria empurrou a porta de madeira com cuidado, tentando não fazer barulho. O interior da casa era pequeno, mas impecavelmente limpo, com móveis simples que claramente haviam sido escolhidos com carinho. Roberto ficou surpreso com a organização e o aconchego do ambiente, que contrastava drasticamente com a precariedade da estrutura. "Mamãe", chamou Maria suavemente. Uma voz fraca veio do que parecia ser o único quarto da casa. "Maria, filha, você saiu?" "Eu estava tão preocupada." "Estou aqui, mamãe, e trouxe o leite para os bebês", disse Maria, dirigindo-se rapidamente para o quarto. Roberto hesitou na entrada, sentindo-se um intruso naquele espaço íntimo. Mas a curiosidade e uma crescente preocupação o impulsionaram a seguir Maria. A mulher que ele encontrou na cama era jovem, provavelmente com apenas uns 30 anos, mas seu rosto pálido e os olhos cansados revelavam o peso de uma luta constante. Mesmo doente, ela tentou se sentar ao ver Roberto. "Quem é este senhor, Maria?" perguntou com uma voz que misturava fraqueza e proteção maternal. "Mamãe, este é o senhor Roberto. Ele me ajudou a comprar o leite para os bebês", explicou Maria, colocando os gêmeos cuidadosamente ao lado da mãe. A mulher, que Maria apresentou como Carla, olhou para Roberto com uma expressão que ele não conseguiu decifrar completamente. Havia gratidão, mas também cautela e algo que parecia vergonha. "E muito obrigada, senhor", disse ela, tentando manter a dignidade apesar da situação. Maria não deveria ter incomodado ninguém. "Eu sempre digo para ela não pedir nada para estranhos." "Eu não pedi esmola, mamãe", disse Maria rapidamente. "Eu prometi que vou pagar quando crescer." Roberto observou a interação entre mãe e filha, percebendo o amor profundo que existia entre elas, mas também a preocupação constante que dominava suas vidas. Carla segurava os bebês com uma delicadeza que revelava sua experiência, mas Roberto notou como suas mãos tremiam de fraqueza. "Você está se sentindo melhor hoje?" perguntou Maria, tocando a testa da mãe com uma naturalidade que mostrava que este era um ritual diário. "Um pouco", mentiu Carla, claramente tentando não preocupar a filha. "Você conseguiu preparar o leite para eles esta manhã?" "Consegui, mas acabou", disse Maria. "Por isso fui buscar mais." Roberto percebeu que Maria havia omitido detalhes sobre sua jornada. Não mencionou que havia caminhado quilômetros carregando 2 bebês, nem que havia usado suas últimas moedas na tentativa de comprar o leite. "Posso perguntar, você está doente há muito tempo?" Roberto perguntou cuidadosamente. Carla olhou para ele com surpresa, como se tivesse esquecido que ele ainda estava ali. "Desde que os bebês nasceram, há 4 meses. Os médicos disseram que é algo no sangue." "Mas..." Ela parou, olhando para Maria. "Não é nada que não possa ser resolvido." Roberto captou a mensagem não dita. Ela não queria assustar a filha, mas a situação era claramente mais grave do que admitia. "Mamãe, posso preparar o leite para eles?" perguntou Maria. "Claro, filha. Você sabe como fazer." Roberto observou Maria sair do quarto com uma das latas de fórmula e aproveitou o momento para falar com Carla mais diretamente. "Você precisa de ajuda médica", disse ele suavemente. Os olhos de Carla se encheram de lágrimas. "Eu sei", sussurrou, "mas não tenho como pagar. Já vendi tudo o que tinha algum valor. O tratamento custa mais do que eu ganhava em um ano inteiro. E o pai das crianças sumiu quando soube que eram gêmeos."
disse ela com amargura. O disse que uma criança já era demais para ele. Roberto sentiu uma raiva crescendo dentro dele. Raiva de um homem que havia abandonado uma família. Raiva de um sistema que deixava uma mãe escolher entre sua própria vida e alimentar seus filhos. Maria não deveria estar cuidando de tudo isso sozinha, disse ele. Eu sei. Carla chorou silenciosamente. Ela perdeu a infância para cuidar de mim e dos irmãos. Mas eu não tenho escolha. Se algo acontecer comigo... Roberto percebeu que estava testemunhando uma forma de amor que nunca havia experimentado. O amor de uma mãe que sacrificava tudo pelos filhos e de uma filha que assumia responsabilidades impossíveis para proteger sua família. Quando Maria voltou com a mamadeira preparada, Roberto soube que não podia simplesmente ir embora e fingir que nada daquilo era real. Roberto passou a noite inteira pensando na família que havia conhecido. Em seu apartamento de cobertura, cercado por todos os luxos imagináveis, ele não conseguia tirar da mente a imagem de Maria alimentando os bebês com uma paciência e delicadeza que rivalizavam com as de qualquer mãe experiente. A responsabilidade que aquela criança carregava nos ombros o perseguiu até o amanhecer. No domingo de manhã, ele tomou uma decisão que ia contra todos os seus instintos de autopreservação. Voltaria à casa da família, mas desta vez com um plano. Roberto passou por uma farmácia e comprou vitaminas, medicamentos básicos para resfriado e febre, e outros itens que imaginou que poderiam ser úteis. Depois, foi a um supermercado e encheu sacolas com alimentos nutritivos, especialmente focando em coisas que uma mãe em recuperação e uma criança cuidadora precisariam. Quando chegou à casa de madeira, encontrou Maria no pequeno quintal, estendendo fraldas de pano em um varal improvisado. Ela sorriu ao vê-lo, mas havia algo de cansaço em seus olhos que não estava lá no dia anterior. Senhor Roberto, o senhor voltou, disse ela, correndo até ele. Como estão os bebês? Perguntou ele, notando que não podia ouvi-los chorando. Estão dormindo, disse Maria com orgulho. O leite que o senhor comprou é muito bom. Eles dormiram a noite toda. Roberto sentiu uma satisfação inesperada ao saber que sua ajuda havia proporcionado uma noite de descanso para aquela família. De sua mãe? O sorriso de Maria vacilou. Ela teve febre durante a noite. Eu fiz compressa com água fria, como a vizinha me ensinou, mas ela ainda está fraca. Roberto sentiu o peito apertar. Posso vê-la? Maria hesitou. Ela ficou meio envergonhada ontem, depois que o senhor foi embora. Disse que não deveria ter deixado um estranho ver ela daquele jeito. Mas eu trouxe algumas coisas que podem ajudar, disse Roberto, mostrando as sacolas. Os olhos de Maria se arregalaram, mas depois ela balançou a cabeça. Mamãe não vai querer aceitar. Ela sempre diz que não somos de pedir favor para ninguém. Roberto percebeu que estava enfrentando um obstáculo que não havia antecipado. Em seu mundo dos negócios, problemas eram resolvidos com dinheiro e recursos. Mas ali ele estava lidando com algo muito mais complexo: a dignidade humana. Maria, disse ele, abaixando-se para ficar na altura dela. O bem se eu dissesse que preciso da ajuda de vocês? A menina o olhou confusa. Como assim? Roberto improvisou, seguindo um instinto que nem sabia que possuía. Eu sou um homem muito solitário. Não tenho família, não tenho filhos. Conhecer vocês me fez perceber que talvez eu possa aprender algumas coisas importantes. E se, ao invés de eu estar ajudando vocês, nós estivermos nos ajudando mutuamente? Maria processou suas palavras com a seriedade de uma adulta. O senhor quer ser nosso amigo? Muito, disse Roberto, surpreso com a sinceridade de sua própria resposta. Vou perguntar para a mamãe, disse Maria, dirigindo-se para dentro da casa. Roberto esperou do lado de fora, ouvindo a conversa abafada entre mãe e filha. Carla claramente estava resistindo, mas Maria argumentava com uma eloquência impressionante para sua idade. Finalmente, Maria voltou.
Mamãe disse que o senhor pode entrar, mas só se prometer que não está fazendo isso por pena. Prometo, disse Roberto. Dentro da casa, Carla estava sentada na cama, visivelmente mais fraca que no dia anterior, mas tentando manter a compostura. Os bebês dormiam pacificamente ao seu lado. Senhor Roberto, disse ela com voz fraca, mas firme, Maria me disse que o senhor quer ser nosso amigo, mas preciso que entenda uma coisa. Nós temos orgulho, não aceitamos caridade. Eu entendo, disse Roberto. E se eu lhe dissesse que não é caridade? E se for uma troca justa? Carla o olhou com desconfiança. Que tipo de troca? Roberto respirou fundo, sabendo que o que estava prestes a dizer mudaria tudo. Vocês me ensinam sobre família, sobre coragem, sobre o que realmente importa na vida. E eu ajudo a garantir que Maria possa voltar à escola e que vocês tenham o que precisam para ficar bem. O silêncio que se seguiu foi tenso, carregado de possibilidades e medos. E por que faria isso por nós? Perguntou Carla finalmente. Roberto olhou para Maria, que segurava sua mão pequena na dele, e percebeu que a resposta era mais simples e mais complexa do que qualquer negócio que já havia fechado. Porque vocês me mostraram que eu estava perdido, e agora quero encontrar um caminho de volta para casa. Carla estudou o rosto de Roberto por longos momentos, como se tentasse decifrar suas verdadeiras intenções. Maria permaneceu ao lado da cama, segurando a mão da mãe com uma das suas e a de Roberto com a outra, formando uma ponte humana entre dois mundos completamente diferentes. O senhor tem filhos? Perguntou Carla finalmente. Não, respondeu Roberto, sentindo uma pontada de vazio que nunca havia admitido para si mesmo. Nunca tive tempo para a família, sempre achei que era uma distração dos negócios. E agora? Maria perguntou com aquela curiosidade infantil que cortava direto ao âmago das questões. Roberto olhou para a menina, percebendo que ela havia feito a pergunta que Carla não teve coragem de fazer. Agora percebo que talvez eu tenha perdido as coisas mais importantes da vida, perseguindo as menos importantes. Um dos bebês começou a chorar baixinho, e Roberto observou como Maria imediatamente se dirigiu até ele, pegando-o no colo com uma naturalidade que o emocionou. Ela balançou o pequeno suavemente, sussurrando palavras de carinho que claramente havia aprendido observando a mãe. Maria, disse Carla suavemente, leve os bebês para a sala para trocar as fraldas. Quando ficaram sozinhos, Carla olhou diretamente nos olhos de Roberto. O senhor precisa entender uma coisa sobre minha filha. Ela já passou por coisas que nenhuma criança deveria passar. Ela me viu chorar de dor, me viu desmaiar de fraqueza, assumiu responsabilidades de adulto. Se o senhor está aqui por culpa ou por algum tipo de projeto de caridade pessoal, eu prefiro que vá embora agora. A franqueza brutal de Carla atingiu Roberto como um soco. Ela estava protegendo a filha da única forma que sabia, com honestidade dura. Eu entendo sua preocupação, disse ele. E tem razão em ser cautelosa, mas posso jurar para a senhora que minha intenção não é machucá-las. Maria me tocou de uma forma que eu não sabia que era possível. Como? Perguntou Carla. Roberto pausou, procurando as palavras certas. Eu construí uma vida inteira baseada em controle, em ter sempre as respostas certas, em nunca depender de ninguém. Mas sua filha me mostrou que existe uma força muito maior na vulnerabilidade, na coragem de pedir ajuda quando se precisa, na capacidade de amar sem condições. Carla permaneceu em silêncio, avaliando suas palavras. Ela me disse que prometeu pagar quando crescer, continuou Roberto. Aquilo me partiu o coração, mas também me mostrou uma integridade que eu havia perdido há muito tempo. Quero aprender a ser metade da pessoa que ela já é aos 6 anos. E o que o senhor propõe exatamente? Perguntou Carla. Deixe-me ajudar com as despesas médicas e básicas da família, disse Roberto. Em troca, aceite que eu passe tempo aqui, que aprenda com vocês sobre o que realmente importa.
Maria pode me ensinar sobre coragem. O Senhor pode me ensinar sobre amor incondicional e talvez eu possa retribuir, garantindo que ela tenha a educação que merece. E quando o Senhor se cansar de brincar de família? Perguntou Carla, com uma amargura que revelava feridas antigas. A pergunta atingiu Roberto profundamente. Eu não sei como convencê-la de que isso não é uma brincadeira para mim. Só posso dizer que, pela primeira vez em anos, sinto que encontrei algo que vale mais que qualquer negócio que já fechei. Maria voltou à sala carregando um dos bebês, que agora estava limpo e sorrindo. Mamãe, o senhor Roberto pode ficar para o almoço? Eu sei fazer macarrão muito gostoso. Carla olhou para a filha, depois para Roberto, e ele percebeu que estava sendo testado. Você cozinha mesmo? Perguntou para Maria. Cozinho sim. A dona Rosa me ensinou antes de se mudar. Eu sei fazer macarrão, arroz, ovo e algumas outras coisas. A ideia de uma criança de 6 anos cozinhando refeições para a família fez o coração de Roberto se apertar novamente. Em sua casa, ele tinha uma cozinheira profissional que preparava refeições elaboradas que ele mal tinha tempo de saborear. Eu adoraria almoçar com vocês, disse ele. Carla assentiu lentamente. Está bem, mas quero que fique claro que isso não significa que aceito sua proposta. Significa apenas que estou disposta a conhecê-lo melhor antes de decidir. Justo, concordou Roberto. E uma coisa, senhor Roberto, disse Carla, sua voz ganhando uma firmeza que ele ainda não havia ouvido. Se em algum momento eu perceber que sua presença está machucando minha filha de qualquer forma, o senhor terá que ir embora e nunca mais voltar. Concordo completamente, disse Roberto. Maria bateu palmas, feliz. Então, vou começar a cozinhar. Senhor Roberto, o senhor pode me ajudar a pôr a mesa? Enquanto seguia Maria até a pequena cozinha, Roberto percebeu que estava prestes a participar de algo que nunca havia experimentado. Uma refeição feita com amor em uma casa onde cada gesto importava. 3 dias depois do almoço na casa de Maria, Roberto estava em seu escritório quando recebeu uma ligação que mudaria tudo. Era um número desconhecido e ele quase não atendeu. Sua secretária tinha instruções rígidas sobre filtrar chamadas. Alô? Atendeu ele distraidamente, revisando contratos. Senhor Roberto? A voz era de uma mulher desconhecida, tensa e urgente. Sim, quem está falando? Meu nome é Carmen, sou dona da padaria perto da casa da Maria. Ela me deu seu número dizendo que o senhor era amigo da família. Roberto largou os papéis imediatamente. E aconteceu alguma coisa? A mãe dela desmaiou esta manhã e não consegue acordar. Maria está desesperada, não sabe o que fazer. Ela veio correndo até aqui pedindo ajuda, mas eu não tenho como pagar um hospital particular. E no posto de saúde disseram que não tem vaga. O sangue de Roberto gelou. Onde elas estão agora? Na casa delas. Maria está sozinha com os bebês e a mãe desacordada. Eu ofereci para ficar com ela, mas ela disse que não quer deixar a mãe sozinha nem por um minuto. Roberto já estava se levantando, pegando as chaves do carro. Eu vou até lá agora. A senhora pode ficar com a Maria até eu chegar? Já estou indo para lá, disse Carmen. Senhor Roberto, a situação está muito grave. Aquela menina está tentando ser forte, mas está apavorada. Roberto correu pelos corredores de sua empresa, ignorando os cumprimentos dos funcionários e as tentativas de sua secretária de lembrá-lo de compromissos importantes. Nada disso importava agora. A única coisa em sua mente era chegar até Maria e Carla. O trânsito da cidade nunca havia parecido tão lento. Roberto batia os dedos no volante, calculando mentalmente os hospitais mais próximos, os melhores médicos que conhecia, os recursos que poderia mobilizar. Pela primeira vez em sua vida, sua riqueza não era um símbolo de status, mas uma ferramenta de salvamento. Quando chegou à casa, encontrou Carmen segurando os 2 bebês no colo, enquanto Maria estava ajoelhada ao lado da cama, segurando a mão da mãe e sussurrando: "Mamãe,
Por favor, acorda. Os bebês precisam de você. Eu preciso de você. O coração de Roberto se partiu ao ver aquela cena. Maria, tão forte e corajosa até então, finalmente parecia uma criança assustada. Lágrimas escorriam por seu rosto, e ela tremia enquanto tentava despertar Carla. Maria, disse ele suavemente, tocando o ombro da menina. Ela se virou e correu para seus braços, soluçando. Senhor Roberto, ela não acorda. Eu tentei tudo o que sabia, mas ela não acorda. Roberto a abraçou com força, sentindo o desespero dela como se fosse seu próprio. Está tudo bem, Maria. Eu estou aqui agora. Vamos cuidar da sua mãe. Ele se aproximou de Carla, verificando sua respiração e pulsação. Ela estava viva, mas claramente em estado grave. Sua pele estava pálida e fria e sua respiração era irregular. Carmen, a senhora pode ficar com os bebês? Perguntou Roberto. Claro, disse ela, percebendo a urgência. Maria, vamos levar sua mãe para o hospital agora, disse Roberto, já pegando o celular para chamar uma ambulância particular. Mas e se ela morrer? Perguntou Maria, sua voz quebrada de medo. Roberto ajoelhou-se na frente dela, segurando seu rosto com as mãos. Escute-me bem, Maria. Sua mãe é uma mulher muito forte, assim como você. E agora ela tem toda a ajuda médica que precisa. Não vamos deixar nada acontecer com ela. O senhor promete? Perguntou Maria, seus olhos grandes fixos nos dele. Roberto sabia que não deveria fazer promessas que talvez não pudesse cumprir, mas olhando para aquela menina que já havia perdido tanto, ele não conseguiu hesitar. Prometo, disse ele. Vamos lutar com todas as nossas forças. A ambulância chegou em tempo recorde e Roberto percebeu que estava vivenciando algo que nunca havia experimentado antes, o medo absoluto de perder alguém que amava. Porque, em algum momento durante aqueles poucos dias, aquela família havia se tornado sua família. Enquanto a ambulância corria pelas ruas com Carla, Maria e ele dentro, Roberto tomou uma decisão que mudaria tudo. Não importava o que custasse. Não importava que recursos precisasse mobilizar. Ele salvaria Carla. Não por caridade, não por culpa, mas porque aquela família havia se tornado a coisa mais importante de sua vida. No hospital particular mais exclusivo da cidade, Roberto descobriu o poder real de sua influência quando usada com propósito. Em questão de minutos, ele havia mobilizado uma equipe médica completa: cardiologista, hematologista, clínico geral e enfermeiras especializadas. Carla foi internada na UTI e os exames começaram imediatamente. Maria não saía do lado de Roberto, segurando sua mão com força enquanto observava médicos e enfermeiras entrarem e saírem do quarto da mãe. O hospital era um mundo alienígena para ela. Tudo era branco, brilhante e cheio de sons estranhos que a assustavam. Senhor Roberto, sussurrou ela, por que tem tantos aparelhos ligados na mamãe? Roberto olhou através do vidro para Carla, conectada a monitores que bipavam constantemente, e sentiu um aperto no peito. Eles estão ajudando ela a ficar forte enquanto os médicos descobrem como curá-la, explicou com uma calma que estava longe de sentir. O médico principal, Dr. Silva, se aproximou deles com uma expressão séria. Roberto sentiu Maria tensionar ao seu lado. Senhor Mendes, posso falar com o senhor em particular? Perguntou o médico. Tudo o que tem a dizer pode falar na frente da Maria, disse Roberto firmemente. Ela tem o direito de saber sobre a mãe dela. Dr. Silva hesitou, mas concordou. Os exames iniciais mostram que a senhora Carla está com anemia severa e desnutrição extrema. Seu corpo está simplesmente exausto. Mas há algo mais preocupante. Roberto sentiu Maria apertar sua mão mais forte. Encontramos sinais de uma infecção generalizada que não foi tratada. Isso, combinado com a fraqueza geral do organismo, criou uma situação crítica.
Ela vai precisar de transfusões de sangue, antibióticos intravenosos e cuidados intensivos pelos próximos dias. Mas ela vai ficar boa? Perguntou Maria com uma voz tão pequena que Roberto sentiu vontade de chorar. Dr. Silva olhou para a menina com gentileza. Vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, querida. Sua mãe é uma lutadora. Conseguimos ver isso pelos exames. Ela lutou muito tempo contra essa doença. Quanto tempo ela estava doente realmente? Perguntou Roberto. Pelos sintomas e evolução, eu diria que pelo menos 8 meses, talvez mais. Ela provavelmente estava sentindo fraqueza e dores há muito tempo, mas continuou cuidando da família mesmo assim. Roberto fechou os olhos por um momento, imaginando Carla lutando contra a doença em silêncio, escondendo a gravidade de Maria para não assustá-la. Doutor, disse ele, quero que ela tenha o melhor tratamento possível. Não me importo com o custo. Senhor Roberto, Maria puxou sua manga. Mas mamãe disse que não aceitamos caridade. Roberto se ajoelhou na frente dela novamente. Lembra do nosso acordo? Vocês me ensinam sobre família e eu ajudo com outras coisas. Sua mãe está me ensinando sobre coragem neste exato momento, mesmo dormindo. Maria pensou sobre isso com sua seriedade habitual. É uma troca justa mesmo? Mais que justa, disse Roberto. Sua família está me dando coisas que o dinheiro não pode comprar. Naquela noite, Roberto se recusou a deixar o hospital. Ele transformou a sala de espera em seu escritório temporário, cancelando reuniões importantes e delegando decisões cruciais para seus subordinados. Maria dormiu no sofá ao seu lado, usando o terno dele como cobertor. De madrugada, ela acordou com um pesadelo, chorando baixinho. Sonhei que mamãe foi embora e me deixou sozinha com os bebês, sussurrou. Roberto a aconchegou nos braços. Sua mãe não vai a lugar nenhum. E mesmo que acontecesse algo que não vai acontecer, você nunca estaria sozinha. Eu estaria aqui. Para sempre? Perguntou Maria. A pergunta simples atingiu Roberto como um raio. Pela primeira vez, ele estava sendo questionado sobre um compromisso que ia além de contratos e lucros. Para sempre, disse ele, e percebeu que nunca havia dito nada com mais certeza em toda a sua vida. No segundo dia, Carmen apareceu no hospital trazendo os bebês para que Maria pudesse vê-los. A cena na sala de espera era tocante. Maria cuidando dos irmãos menores, enquanto Roberto segurava um deles e tentava fazê-lo parar de chorar. O senhor nunca cuidou de bebê antes, né? Perguntou Maria, rindo pela primeira vez em 2 dias. É tão óbvio assim? Perguntou Roberto, tentando balançar o bebê do jeito que havia visto Maria fazer. Muito, disse Maria, mas sem malícia, mas está aprendendo rápido. Naquele momento, Roberto percebeu que estava vivendo algo que sempre havia rejeitado. Ele estava sendo parte de uma família de verdade, com todas as responsabilidades, medos e alegrias que isso envolvia. No terceiro dia, quando os primeiros raios de sol entraram pela janela da UTI, Carla abriu os olhos. O primeiro som que ouviu foi a voz de Maria lendo uma história infantil em voz baixa, sentada em uma cadeira ao lado da cama. E então a princesa percebeu que não precisava de um castelo para ser feliz, porque tinha uma família que a amava. Lia Maria de um livro que Roberto havia comprado na loja de presentes do hospital. Maria! A voz de Carla saiu fraca, quase um sussurro. Maria largou o livro e se levantou de um salto. Mamãe! Você acordou? Suas lágrimas de alegria começaram a escorrer imediatamente. Roberto, que havia saído para buscar café, chegou correndo ao ouvir a comoção. Quando viu Carla consciente, sentiu um alívio tão profundo que suas pernas quase falharam. Como você se sente? Perguntou Maria, segurando cuidadosamente a mão da mãe. Cansada, disse Carla, sua voz ganhando força gradualmente. Mas melhor, muito melhor. Ela olhou ao redor, percebendo onde estava. Hospital. O melhor da cidade,
disse Roberto, aproximando-se da cama. Você nos deu um susto terrível. Carla tentou se sentar, mas ainda estava fraca. Quanto tempo estive aqui? E os bebês? 3 dias, disse Maria. E os bebês estão bem. A dona Carmen está cuidando deles e o senhor Roberto contratou uma enfermeira para ajudar. Carla olhou para Roberto com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Senhor Roberto, precisamos conversar. Nas horas seguintes, depois que os médicos fizeram seus exames e confirmaram que Carla estava fora de perigo, ela e Roberto tiveram a conversa mais honesta e difícil de suas vidas. Eu quase morri, disse Carla diretamente. E se isso tivesse acontecido, Maria teria ficado sozinha com 2 bebês. Esse pensamento me apavora mais que qualquer doença. Roberto assentiu, entendendo a gravidade do que ela estava dizendo. O senhor salvou minha vida, continuou ela. E não foi só pagando o hospital. Foi trazendo esperança para esta casa quando eu já não tinha mais força para ter esperança. Carla, deixe-me terminar, disse ela firmemente. Maria me contou sobre a promessa que o senhor fez a ela, sobre estar aqui para sempre. Preciso saber se falou sério. Roberto olhou através da janela do quarto, onde podia ver Maria no jardim do hospital, empurrando os bebês em carrinhos emprestados pela enfermagem. Ela estava cantando para eles, e sua alegria era contagiante. Mais sério do que qualquer coisa que já disse na vida, respondeu ele. Por quê? Perguntou Carla. Porque um homem rico e bem-sucedido como o senhor se importaria com uma família como a nossa? Roberto pensou na resposta por um longo momento. Porque vocês me mostraram quem eu realmente sou por baixo de tudo que construí. Maria me ensinou sobre coragem verdadeira. Você me ensinou sobre amor incondicional. E os bebês, eles me ensinaram que às vezes a coisa mais importante que podemos fazer é simplesmente estar presente. Carla o estudou com olhos que haviam visto muito sofrimento, mas também muita sabedoria. E o que o senhor quer de nós em troca? Perguntou. Uma família, disse Roberto simplesmente. Eu quero aprender a ser parte de algo maior que eu mesmo. Quero ajudar Maria a crescer e realizar todos os seus sonhos. Quero ver os bebês darem seus primeiros passos, falarem suas primeiras palavras. Quero estar aqui para as coisas boas e para as difíceis. Mesmo quando não for conveniente, mesmo quando atrapalhar seus negócios, especialmente então, disse Roberto, porque aprendi que nada do que construí nos últimos 20 anos vale um único sorriso da Maria. Carla fechou os olhos por um momento e Roberto percebeu que ela estava tomando uma decisão que mudaria tudo para todos eles. Está bem, disse ela finalmente. E demais temos que estabelecer algumas regras. Maria precisa voltar à escola. Eu preciso de tempo para me recuperar completamente. E todos nós precisamos aprender como ser uma família de um jeito que funcione. Concordo com tudo, disse Roberto. E uma última coisa, disse Carla, sua voz se tornando mais suave. Obrigada por não ter desistido de nós. Naquele momento, Roberto soube que havia encontrado algo que procurava a vida toda sem saber. Um lugar onde pertencia de verdade. Lá fora, Maria gritou de alegria quando viu um passarinho pousar no carrinho dos bebês. E Roberto percebeu que aquele som seria para sempre a trilha sonora da felicidade em sua vida. 2 semanas depois da alta hospitalar de Carla, Roberto estava descobrindo que ser parte de uma família era simultaneamente a coisa mais natural e mais desafiadora que já havia feito. Sua vida meticulosamente organizada havia se transformado em uma bela bagunça de horários de mamadeira, fraldas para trocar, histórias para contar na hora de dormir e conversas profundas com uma menina de 6 anos que fazia perguntas que nenhum executivo jamais havia feito. Senhor Roberto, disse Maria numa manhã de sábado, enquanto ele tentava descobrir como preparar mingau para os bebês, porque o senhor morava sozinho antes de nos conhecer. Roberto parou de mexer a panela, percebendo que Maria sempre fazia as perguntas mais difíceis nos momentos mais simples.
porque eu achava que não precisava de ninguém, respondeu honestamente. Pensava que ser independente era o mesmo que ser forte. E agora sei que precisar das pessoas certas não é fraqueza, é o que nos torna humanos. Maria assentiu com a seriedade que a caracterizava. Mamãe sempre disse que somos mais fortes juntos do que sozinhos. Carla, que estava na sala amamentando um dos bebês, sorriu ao ouvir a conversa. Sua recuperação havia sido notável, tanto física quanto emocionalmente. Ter o peso da sobrevivência diária tirado de seus ombros havia permitido que ela redescobrisse a alegria de ser mãe, ao invés de apenas lutar para manter todos vivos. Roberto havia insistido em mudar a família para uma casa maior e mais confortável, mas Carla havia resistido inicialmente. O compromisso que encontraram foi uma casa simples, mas digna, no mesmo bairro onde já viviam, para que Maria pudesse manter suas amizades e Carla suas conexões comunitárias. A Maria vai começar na escola nova segunda-feira, disse Carla, juntando-se a eles na cozinha. Ela está nervosa. Estou não, protestou Maria, mas seu rubor a entregou. Roberto se ajoelhou na frente dela. É normal ficar nervosa com coisas novas. Mas você sabe o que eu aprendi sobre você? O quê? Que você é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Se consegue cuidar de bebês e da sua mãe, consegue enfrentar qualquer coisa na escola. E se as outras crianças não gostarem de mim? Impossível, disse Roberto com convicção. Você tem um coração tão grande que cabe todo mundo nele. O telefone tocou, interrompendo o momento. Era a secretária de Roberto, lembrando-o de uma reunião importante que ele havia esquecido completamente. Preciso ir ao escritório por algumas horas, disse ele, desligando. Tudo bem, disse Carla. Nós ficamos bem. Mas Roberto percebeu algo na expressão de Maria, uma sombra de insegurança que ela tentava esconder. Maria, quer vir comigo ao escritório? Perguntou impulsivamente. Você pode conhecer onde eu trabalho. Os olhos dela se iluminaram. Posso mesmo? No escritório. Maria causou um pequeno rebuliço. Os funcionários de Roberto, acostumados com sua frieza profissional, ficaram chocados ao vê-lo apresentando uma menina como minha filha Maria e explicando pacientemente como funcionava cada departamento. Senhor Roberto, perguntou Maria, olhando pela janela panorâmica do seu escritório. De tanto lugar alto assim, dá para ver a nossa casa? Não dá para ver a casa, disse ele. Mas dá para ver o que é mais importante. O quê? O futuro. E agora que vocês fazem parte da minha vida, o futuro parece muito mais brilhante. Durante a reunião, Roberto descobriu algo surpreendente. Tomar decisões ficou mais fácil quando ele tinha uma família para considerar. As perguntas que fazia agora eram diferentes. Isso me afastará de casa por muito tempo? Isso contribui para o tipo de homem que quero ser para a Maria? Isso está alinhado com os valores que quero ensinar? Papai Roberto, disse Maria quando voltaram para casa, usando o título pela primeira vez sem perceber. Roberto parou no meio da calçada, emocionado demais para falar. Foi assim que você me chamou, disse ele suavemente. Maria ficou vermelha. Desculpa, saiu sem querer. Não se desculpe, disse Roberto, ajoelhando-se para ficar na altura dela. Foi a coisa mais bonita que alguém já me disse. Posso te chamar assim mesmo, de Papai Roberto? Seria uma honra, disse ele, abraçando-a. Naquela noite, enquanto colocava Maria para dormir, ela lhe fez mais uma de suas perguntas profundas. Papai Roberto, você acha que as pessoas podem mudar de verdade? Por que pergunta isso? Porque você era muito diferente quando nos conheceu no supermercado. E agora você sorri mais, brinca comigo, ajuda com os bebês. É como se tivesse virado uma pessoa completamente nova. Roberto pensou sobre isso. Acho que as pessoas certas despertam partes de nós que nem sabíamos que existiam. Vocês me ajudaram a encontrar o Roberto que eu sempre deveria ter sido. Maria sorriu.
satisfeita com a resposta. Então somos uma família de verdade agora? A mais verdadeira que existe, disse Roberto, dando-lhe um beijo na testa. Enquanto apagava as luzes, Roberto percebeu que havia encontrado algo que todo o seu dinheiro nunca havia conseguido comprar: um lar. A primeira semana de Maria na nova escola trouxe desafios que Roberto não havia antecipado. Ela chegava em casa cada dia mais quieta, respondendo às perguntas sobre como havia sido o dia com um simples "foi bom", que claramente escondia algo mais. Ela não está falando sobre a escola, comentou Carla numa noite, depois que Maria foi dormir. Conheço minha filha. Quando ela fica quieta assim, é porque algo está incomodando. Roberto, que estava lavando as mamadeiras dos bebês, parou o que estava fazendo. Nos últimos meses, havia aprendido a ler os sinais sutis que Carla captava instintivamente. Você acha que devemos perguntar diretamente? Vamos dar mais um dia. Se ela não se abrir, conversamos com ela. Na manhã seguinte, Roberto decidiu levar Maria à escola pessoalmente, algo que normalmente Carla fazia. No caminho, tentou criar um ambiente propício para a conversa. Maria, você sabe que pode me contar qualquer coisa, né? Sei, disse ela, mas continuou olhando pela janela. Mesmo coisas que te deixam triste ou com raiva. Dessa vez, ela o olhou. Mesmo se for sobre a escola, especialmente se for sobre a escola. Maria respirou fundo. As crianças ficam fazendo perguntas sobre você. Querem saber por que um homem rico está cuidando de mim se eu não sou sua filha de verdade. Roberto sentiu o coração apertar. E o que você responde? Eu digo que você é meu papai do coração, mas eles riem e dizem que isso não existe. Dizem que você deve estar ganhando alguma coisa com isso. Porque ninguém ajuda os outros de graça. A inocência perdida na voz de Maria cortou Roberto como uma lâmina. Ele parou o carro em um local seguro e se virou para ela. Maria, olhe para mim. Ela o olhou com os olhos grandes e tristes. Você acredita que eu te amo? Acredito. E você me ama? Muito. Então não importa o que outras pessoas pensam ou dizem. O amor não precisa de documentos ou explicações. Algumas das famílias mais verdadeiras são aquelas que escolhemos ter, não aquelas em que nascemos. Mas por que as pessoas são tão ruins? Roberto procurou as palavras certas. Às vezes, as pessoas têm dificuldade para entender coisas bonitas porque elas não têm coisas bonitas na própria vida. Isso não é culpa sua e não significa que você deve parar de acreditar no amor. Posso contar para todo mundo que você é meu papai escolhido? Pode, disse Roberto, sorrindo. Mas se alguém tiver problema com isso, pode mandar falar comigo. Naquela tarde, Roberto teve uma ideia. Conversou com Carla e, juntos, decidiram fazer algo especial. No sábado seguinte, organizaram uma festa na nova casa. Não para comemorar nada específico, apenas para reunir todas as pessoas que haviam se tornado importantes em suas vidas. Carmen veio com sua família, alguns vizinhos queridos, e Roberto convidou alguns funcionários de sua empresa que haviam se tornado amigos. Por que estamos fazendo festa? Perguntou Maria, ajudando a decorar a sala. Para celebrar nossa família, disse Carla, e para mostrar para todo mundo como uma família escolhida pode ser bonita. Durante a festa, Roberto observou Maria interagindo com todos, contando histórias, ajudando a servir os convidados, cuidando dos bebês com naturalidade. Várias pessoas comentaram com ele sobre como ela era especial, como parecia muito mais madura e responsável que outras crianças da idade. Ela teve que crescer rápido, disse Carla, juntando-se a ele na observação. Mas agora pode voltar a ser criança nas coisas importantes. No final da tarde, quando os convidados foram embora, Maria se aproximou de Roberto. Papai Roberto, posso te pedir uma coisa? Claro. Você pode ir comigo na escola segunda-feira? Quero apresentar você como meu pai para a professora e para todo mundo.
Roberto sentiu os olhos marearem. Seria uma honra. E posso levar uma foto nossa para mostrar? Que tal tirarmos uma foto nova agora, com toda a família? Eles reuniram todos. Roberto, Carla, Maria e os 2 bebês no jardim da casa. Carmen se ofereceu para tirar a foto. E Roberto percebeu que aquele seria um momento que guardaria para sempre. Digam família, disse Carmen. Família! Gritaram todos juntos, e Roberto soube que nunca havia sorrido tão genuinamente em toda a sua vida. Naquela noite, enquanto colocava a foto em uma moldura especial, Roberto refletiu sobre como sua definição de sucesso havia mudado completamente. Antes, sucesso era medido em dinheiros, conquistas profissionais, propriedades adquiridas. Agora, sucesso era medido em sorrisos, abraços, momentos de conexão verdadeira e a certeza de que estava construindo algo que duraria muito mais que qualquer império empresarial. Obrigado, sussurrou para a foto, dirigindo-se à família que havia transformado sua vida. Obrigado por me ensinarem o que realmente importa. 6 meses depois daquele primeiro encontro no supermercado, Roberto pensava que havia enfrentado todos os desafios que a vida familiar poderia apresentar. Estava enganado. A ligação que recebeu numa quinta-feira à tarde em seu escritório mudaria tudo novamente. Senhor Mendes, a voz era formal, oficial. Aqui é da Vara da Infância e Juventude. Recebemos uma denúncia anônima sobre a situação da menor Maria Santos Silva. O sangue de Roberto gelou. Que tipo de denúncia? Alegações de que uma criança está vivendo em situação irregular com um homem sem vínculos familiares legais. Precisamos fazer uma visita de avaliação para verificar as condições e determinar se a menor deve ser removida do ambiente atual. Roberto sentiu o mundo girar. Quando? Amanhã, às 14 horas, é obrigatório que todos os moradores da residência estejam presentes. Depois de desligar, Roberto ficou paralisado por vários minutos. Depois correu para casa, sabendo que precisava contar à família antes que chegassem lá e encontrassem todos despreparados. Carla estava dando banho nos bebês quando ele chegou, e Maria estava na mesa da cozinha fazendo lição de casa. A cena doméstica, tão normal e aconchegante, contrastava brutalmente com a bomba que ele estava prestes a explodir. Precisamos conversar, disse ele, tentando manter a voz calma. Carla percebeu imediatamente que algo estava errado. Maria, querida, pode ir brincar um pouco no quintal? Não, disse Roberto. Ela precisa saber também. Ele contou sobre a ligação, observando como o rosto de Carla empalidecia e como Maria gradualmente entendia a gravidade da situação. Eles podem me levar embora? Perguntou Maria, sua voz pequena e assustada. Não vou deixar isso acontecer, disse Roberto com uma firmeza que estava longe de sentir. Carla segurou as mãos dele. Roberto, você precisa entender uma coisa. Se eles determinarem que a situação é irregular, não há muito que possamos fazer. Você não tem nenhum vínculo legal conosco. Então, vamos criar um, disse Roberto. Vou falar com meus advogados agora mesmo. Para fazer o quê? Roberto parou, percebendo que estava falando por impulso. Que vínculo legal poderia criar? Adoção levaria meses de processo. Casamento com Carla seria por motivos errados. Tutela provisória talvez, mas ainda assim, não sei, admitiu finalmente. Mas tem que haver alguma coisa. Naquela noite, nenhum deles dormiu direito. Roberto passou horas ao telefone com advogados, tentando encontrar alternativas legais. Carla organizou e reorganizou a casa, tentando ter certeza de que tudo estaria perfeito para a visita. Maria ficou alternando entre os dois, tentando ajudar, mas claramente apavorada. Papai Roberto, disse ela quando ele a colocou na cama, se eles me levarem, você vai me procurar? Roberto sentiu o coração se partir. Maria, olhe para mim. Não importa o que aconteça amanhã. Não importa onde você esteja. Eu vou lutar para trazê-la de volta. Prometo. Mesmo se demorar muito tempo?
Mesmo se demorar uma vida inteira, Maria o abraçou com força. Eu te amo, papai Roberto. Eu também te amo, filha. Na manhã seguinte, a casa estava impecável. Carla havia preparado café e biscoitos caseiros. Roberto havia se vestido formalmente, mas não muito. Queria parecer responsável sem parecer intimidador. Maria estava com seu vestido mais bonito, nervosa, mas tentando ser corajosa. Às 14 horas em ponto, tocaram a campainha. A assistente social, Drutha Ferreira, era uma mulher de meia idade, com expressão séria, mas não hostil. Ela estava acompanhada de um oficial do juizado e tinha uma prancheta com papéis. Bom dia. Estamos aqui para a avaliação solicitada. Roberto os recebeu com toda a educação que conseguiu reunir, mas suas mãos tremiam ligeiramente. Durante 2 horas, Drutha Ferreira fez perguntas detalhadas. Como a família se conheceu, qual a natureza da relação, como as necessidades das crianças eram atendidas, qual era a estabilidade financeira e emocional do arranjo. Roberto respondeu com honestidade total, sabendo que qualquer mentira seria descoberta e só pioraria a situação. Senhor Mendes, disse a assistente social finalmente, o senhor entende que esta situação é altamente irregular do ponto de vista legal? Entendo, disse Roberto. Mas do ponto de vista humano, é a coisa mais certa que já fiz na vida. E a senhora, Carla, como se sente sobre este arranjo? Carla respirou fundo. Drutha Ferreira, este homem salvou minha vida e a vida dos meus filhos. Ele não é um estranho que apareceu oferecendo caridade. Ele se tornou parte da nossa família. A assistente social anotou tudo, sua expressão permanecendo impenetrável. Maria, disse ela, dirigindo-se diretamente à menina. Você gosta de morar aqui? Muito, disse Maria. Esta é minha família. E se eu dissesse que você poderia ir para uma casa com outras crianças, onde teria brinquedos novos e muitas atividades? Maria olhou para Roberto, depois para Carla, depois de volta para a assistente social. Eu não quero brinquedos novos, disse ela com uma firmeza que surpreendeu todos. Eu quero minha família. Drutha Ferreira fechou sua prancheta. Vou preparar meu relatório e submeter ao juiz. A decisão será comunicada em 48 horas. Depois que eles saíram, a família ficou em silêncio absoluto, cada um perdido em seus próprios medos e esperanças. Roberto sabia que as próximas 48 horas determinariam se tudo pelo que haviam lutado sobreviveria ou se desmoronaria para sempre. As 48 horas mais longas da vida de Roberto foram marcadas por uma mobilização que ele jamais imaginaria. Quando a notícia sobre a investigação se espalhou pela comunidade, algo extraordinário aconteceu. Pessoas começaram a aparecer para apoiar a família. Carmen foi a primeira, trazendo cartas escritas por vizinhos, atestando o caráter de Roberto e o bem-estar visível de Maria desde que ele chegou em suas vidas. Dona Rosa, a antiga vizinha que havia ensinado Maria a cuidar dos bebês, voltou especialmente para dar seu testemunho. Até mesmo pais de colegas de escola de Maria apareceram, falando sobre como a menina havia se tornado mais feliz e confiante. Nunca vi nada assim, comentou o advogado de Roberto. É como se a comunidade inteira tivesse se levantado para defender vocês. Na manhã do segundo dia, Roberto recebeu uma ligação inesperada. Era Dr. Silva, o médico que havia cuidado de Carla. Sr. Mendes, soube sobre a situação. Gostaria de oferecer meu testemunho médico sobre o impacto positivo que sua presença teve na recuperação de Carla e no desenvolvimento emocional das crianças. O senhor faria isso? Seria negligência médica não fazer. Raramente vejo uma transformação tão completa em uma família. A estabilidade emocional e financeira que o senhor proporcionou foi literalmente um fator de cura. À tarde,
Roberto estava em seu escritório tentando se concentrar no trabalho quando sua secretária anunciou uma visita inesperada. Dorntes Dortadra Ferreira havia chegado, mas não estava sozinha. Com ela estava uma mulher mais velha que se apresentou como Regina Santos, supervisora da vara da infância. E Sr. Mendes, disse Dr. Santos, eu vim pessoalmente porque raramente vejo um caso que mobilize tanto apoio comunitário. Recebemos mais de 50 cartas e depoimentos em favor de sua família nas últimas 48 horas. Roberto sentiu uma esperança cautelosa crescendo no peito. Além disso, continuou ela, nossa investigação mais aprofundada revelou que a denúncia anônima veio de alguém que foi demitido de sua empresa no mês passado por má conduta. Isso levanta questões sobre a motivação da denúncia. Roberto lembrou-se de um funcionário que havia sido dispensado por assédio moral contra colegas. A possibilidade de vingança não havia ocorrido a ele. No entanto, disse Dr. Ferreira, isso não muda o fato de que a situação legal precisa ser regularizada. O que isso significa? Perguntou Roberto. Significa que recomendamos que a senhora Carla solicite a você que se torne tutor legal de Maria, com plenos direitos e responsabilidades, explicou o Dr. Santos. Isso formalizaria o que já existe na prática. Roberto sentiu as pernas falharem. E vocês aprovam essa solicitação? Mais que isso, disse Dr. Ferreira com um sorriso, o primeiro que Roberto via no rosto dela. Vamos recomendar expressamente ao juiz que aprove. Raramente vemos um caso onde os interesses da criança estão tão claramente sendo atendidos. Quando chegaram em casa com a notícia, encontraram Maria brincando no quintal com os bebês, enquanto Carla os observava do terraço. A cena doméstica, tão natural e amorosa, resumia tudo pelo que haviam lutado. Temos novidades, anunciou Roberto. Ele contou sobre a visita e a recomendação. Maria o ouviu com atenção crescente, e quando ele terminou, ela correu para seus braços. Isso quer dizer que você vai ser meu pai de verdade nos papéis também? Se sua mãe concordar, disse Roberto, olhando para Carla. Carla se aproximou deles, lágrimas escorrendo pelo rosto. Roberto, você tem certeza? Ser tutor legal significa responsabilidades sérias, permanentes. Carla, disse ele, segurando as mãos dela e de Maria. Não existe nada no mundo de que eu tenha mais certeza. Quero que Maria seja minha filha em todos os sentidos possíveis. Então sim, disse Carla. 1000 vezes sim. 2 semanas depois, no cartório, Roberto assinou os papéis que o tornavam oficialmente tutor legal de Maria. Ela estava ao seu lado, vestindo um vestido azul novo e segurando uma caneta especial que ele havia comprado para ela. Agora posso assinar também? Perguntou ela. Claro, disse o tabelião. Você pode assinar aqui embaixo como concordância. Maria pegou a caneta e, com sua letra cuidadosa de criança, escreveu Maria Santos Silva, filha do papai Roberto. Quando saíram do cartório, Roberto carregava não apenas documentos legais, mas a certeza de que havia encontrado seu verdadeiro propósito na vida. Papai Roberto, disse Maria, balançando as pernas do banco de trás do carro. Posso te fazer uma pergunta? Sempre. Você se lembra daquele dia no supermercado quando eu pedi leite para os bebês? Como se fosse ontem. Eu sabia que você era uma pessoa especial. Como? Porque você não olhou para mim como se eu fosse invisível. Você me viu de verdade. Roberto teve que parar o carro porque suas lágrimas estavam atrapalhando a visão. Naquele momento, ele entendeu que não havia salvado uma família. Uma família havia salvado ele. 1 ano depois daquele encontro transformador no supermercado, Roberto estava no mesmo corredor de vinhos, mas agora acompanhado de uma família. Maria, agora com 7 anos e radiante em seu uniforme escolar, empurrava um carrinho enquanto os gêmeos, que já andavam e falavam algumas palavras, corriam ao seu redor sob o olhar carinhoso de Carla.
Papai Roberto, posso escolher o suco? Perguntou Maria, ainda emocionada com a autonomia que havia conquistado. Claro, filha, você sabe qual a mãe e os bebês mais gostam. Enquanto Maria deliberava entre as opções, Roberto refletiu sobre como aquele lugar havia se tornado simbólico. O supermercado onde sua vida havia mudado para sempre agora abrigava um projeto especial. Uma seção dedicada a doações de alimentos para famílias necessitadas, financiada por sua fundação e administrada por Carla. Senhor Roberto, uma voz o chamou. Era Carmen, que agora trabalhava como coordenadora do programa de assistência social que eles haviam criado no bairro. Carmen, como estão as famílias desta semana? Atendemos 23 famílias, disse ela com orgulho. E temos boas notícias. Aquela mãe solteira que você conheceu mês passado conseguiu emprego fixo. Roberto sorriu, percebendo como era gratificante usar seus recursos para multiplicar histórias de esperança, ao invés de apenas acumular riqueza. Tia Carmen, Maria correu para abraçar a mulher que havia se tornado uma das figuras maternas em sua vida expandida. Oi, a princesa. Como foi na escola hoje? Tirei 10 na prova de matemática, disse Maria orgulhosa. E a professora disse que vou participar da feira de ciências. Que projeto você vai apresentar? Perguntou Carla, juntando-se ao grupo. Vou mostrar como plantas pequenas podem crescer em qualquer lugar se tiverem amor e cuidado suficientes, disse Maria. Como nossa família... Roberto sentiu aquela familiar onda de emoção que sempre vinha quando Maria fazia suas observações profundas com simplicidade infantil. No caixa, a funcionária, que já conhecia a família, sorriu ao vê-los. Como estão os bebês, Maria? Crescendo muito. O João já sabe dizer Maria e a Ana disse, mamãe ontem, respondeu ela, cheia de orgulho dos irmãos. Enquanto pagavam as compras, Roberto observou a dinâmica natural que havia se desenvolvido entre eles. Carla orientava as escolhas nutricionais. Maria ajudava a organizar e entreter os pequenos. E ele se certificava de que não faltasse nada. Cada um tinha seu papel, mas todos eram igualmente importantes. Papai Roberto, disse Maria no caminho para casa, posso te contar um segredo? Sempre. Às vezes eu tenho medo de que tudo isso seja um sonho e que eu vou acordar no barraco velho, sozinha com os bebês chorando e a mamãe doente. Roberto parou o carro novamente. Havia desenvolvido o hábito de parar para conversas importantes. Maria, olhe para mim. Vou te contar um segredo também. Eu também tenho esse medo às vezes. Medo de acordar sozinho no meu apartamento frio. Sem vocês. Sério, sério. Mas sabe o que eu aprendi? Medo faz parte do amor. Quando amamos alguém muito, ficamos com medo de perder. Mas isso não significa que vamos perder. Significa que temos algo precioso para proteger. E você vai proteger nossa família? Com minha vida, disse Roberto. Assim como você protegeu sua família quando era pequena, e sua mãe protegeu todos vocês, mesmo estando doente. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, Roberto e Carla sentaram no terraço da casa, observando as estrelas. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Carla. Do tempo que perdi vivendo uma vida vazia, disse Roberto. Mas não posso me arrepender completamente, porque se tivesse sido diferente, talvez não tivesse encontrado vocês exatamente quando precisavam de mim. E quando você precisava de nós, acrescentou Carla. Sim, concordou ele. Quando eu mais precisava de vocês. Maria apareceu na porta do terraço, segurando um desenho. Não consegui dormir, disse ela. Fiz isso para você, papai Roberto. O desenho mostrava 5 figuras de mãos dadas na frente de uma casa colorida. Embaixo, com sua letra cuidadosa, ela havia escrito: minha família escolhida, Maria, papai Roberto, mamãe, João e Ana. É a coisa mais bonita que já vi, disse Roberto, abraçando-a. Posso dormir aqui com vocês hoje? Claro, disse Carla. Vamos buscar os bebês também. Noite de família no terraço.
Quando todos estavam reunidos sob as estrelas, Roberto e Carla nas cadeiras, Maria e os gêmeos dormindo em cobertores no chão, Roberto percebeu que havia encontrado algo que nenhuma conquista profissional jamais havia lhe dado: paz completa. Obrigado, sussurrou para o universo, dirigindo-se a qualquer força que havia orquestrado aquele encontro casual no supermercado. Um ano antes, ele era um homem rico, mas vazio, cercado de posses, mas isolado do amor. Agora, era simplesmente um pai, um protetor, um membro de uma família que havia escolhido construir com base em amor incondicional. Maria havia cumprido sua promessa de pagar quando crescesse, não com dinheiro, mas com amor, propósito e a descoberta de que a verdadeira riqueza não está em posses materiais, mas na coragem de abrir nosso coração para aqueles que mais precisam de nossa proteção. E Roberto finalmente entendeu que às vezes precisamos ser quebrados para nos tornarmos inteiros, e que os maiores tesouros da vida vêm embrulhados nos pedidos mais simples e sinceros de quem ainda acredita na bondade humana.